Nós estamos aqui com o Carlos Finho, ex-365, atual MMDC, também tem uma carreira solo bem sucedida e é autor do livro Poemas de Combate. Carlos Finho vai falar pra gente no documentário Punk Passado a Limpo. Carlos Finho, gostaria de saber qual era o cenário atual, o cenário da época, no surgimento do 365, durante a gravação do primeiro LP, e como que você avalia o cenário cultural em São Paulo naquela época? O que havia na época era o que chamam de pós-punk, né? Mas no Brasil estava em grande efervescência ainda. Quem me levou para o 365 foi o Mingau, levou o Ari também. Eu e o Mingau já batíamos perna desde o comecinho dos anos 80, assim, atrás de banda e tal. Ele estava no Ratos, mas ele queria fazer uma coisa mais parecida com Clash e tal. Eu vinha de um lance, eu tocava desde os anos 70, mas não era ligado a coisa de punk rock e tal. Até porque no Brasil, quando veio o punk rock, ele já estava muito mesclado com o momento político que a gente vivia, né? Na Inglaterra eles reclamavam de, por exemplo, desemprego. Nos Estados Unidos era guerra ainda, né? No meio dos anos 70 o papo da guerra não havia acabado. E nós aqui era repressão política, né? Economicamente o país estava em frangalhos também, né? Mas o que havia, eu acho que o que havia era, por exemplo, não havia estúdio pra gente ensaiar. Rádio rock era uma coisa, não havia quase que rádios FM, né? Uma TV musical também não havia, a gente não sabia o que era videoclipe, né? Mas havia muita vontade de tocar, né? Eu falo às vezes, tal, repito, né, que havia sinceridade, vergonha na cara e senso de ridículo, né? Eu acho que desses o principal é o senso de ridículo. Porque se você não o tem, a sinceridade e a vergonha na cara fica sempre parecendo oportunismo, né? E talvez seja isso que falte hoje em dia. Músicos há, né? Creio eu. Mas vocês pegaram uma fase que foi meio que uma ressaca do movimento punk, né? Em 84, 85, que vocês surgiram na cena, fazendo bastante shows, produzidos pelo Clemente. Como que foi isso? Nós vínhamos já de bandas, né? O Miro Rio no Lixomania, o Ari do Fogo Cruzado, né? O Mingau do Raso de Porão. Nós víamos de banda que haviam vivido aquela efervescência. Não sei se alguém que está vendo chegou aí no Napalm, por exemplo. Eu fui no Napalm 2 vezes, por exemplo. Foi aquilo mesmo, uma coisa, efervescência. Foi um som risal. A coisa caiu, você tinha que tomar enquanto fervia, senão não fazia efeito, né? E depois que passa, a coisa fica por inércia, né? Fica a energia pulsando ali e tal. O que havia era uma necessidade de mostrar, mas tinha que ser adaptada ao que a mídia podia absorver na época, né? Havia um tal de pop, né? Que é algo bastante discutível, né? Mas enfim, o Brasil tem uma tradição de rock and roll, embora a própria Jovem Guarda, os caras da Jovem Guarda só foram se reconhecer como rock and roll depois da nossa geração. Eles tinham uma certa vergonha daquilo e tal. O Brasil é um país muito hipócrita, você sabe disso, muito carudo, muito cara de pau, muito safado às vezes. E nós pegamos aquilo e tentamos, no caso específico 365, tentamos manter a efervescência, o espírito, a gana do tal do punk rock e mesclar com a nossa juventude, com a nossa vontade de dizer as coisas, né? Algumas bandas juntas, não sei se é Deus que faz isso, que é. Algumas bandas juntam pessoas com um certo talento e com uma certa capacidade de se expressar, né? Inocentes é bem a prova disso, né? Cólera é uma prova disso, né? Você pega, por exemplo, bandas como nós, né, com 365, que chegaram a fazer chacrinha, a gente fez chacrinha, foi hilário, né? Mas acho que nunca perdemos o brilho no olhar, eu acho, sabe? Eu acho que isso é o importante. Tem bandas que não chegaram nem a decolar da cena, mas que não passava muita credibilidade, na minha opinião. E fala um pouco pra gente do MMDC agora. O MMDC é uma continuidade do meu trabalho. Eu peguei mais ou menos o que eu fazia nos anos 70, juntei, é claro, com essa coisa do 365, eu sempre tive São Paulo como meu mote, né? Eu levei esse mote pro 365, né? E os caras assumiram na boa, né? O Ari é um grande guitarrista, um dos maiores do Brasil de todos os tempos para mim. E ele compôs comigo São Paulo, a gente fez muita... A primeira música do 365 foi 31 de março, né? Alusiva à Revolução de 64, as pessoas não sabiam do que a gente estava falando, né? E o MMDC, a manutenção disso, creio eu, né? MMDC, como vocês sabem, é alusiva à Revolução de 32, tem a ver com juventude, né? O mais novo dos caras, os 4 caras, Martins, Menagaia, Dose e Camargo, o mais novo deles morreu com 14 anos, né? Faço sinal de 14 anos, e eu acho que a ideia é manter a coisa com poesia, né? Porque a poesia não é uma coisa só voltada para jovens, a poesia é uma coisa eternamente jovem, no sentido de vibração, no sentido de lubrificação, se é que eu me faço entender, né? A ideia do MMDC é essa, que já tem 20 anos, o MMDC tem 20